Entendi. Vamos falar dessas 7 leis, então, do Kybalion. Como que a gente poderia começar isso? Para o pessoal entender. Como você prefere começar? Bom, basicamente as 7 leis, elas começam pelo mentalismo. Tá. Mentalismo é uma lei que se diz que abrange todas as outras, que ela diz que o universo é mental. Tá? O universo, tudo que existe partiu da mente para o mundo concreto, tanto da mente divina quanto da mente humana. Então, se você imagina, por exemplo, uma mesa como essa, o marceneiro tem que ter primeiro pensado nela, para depois construí-la. As coisas não saem do nada. Primeiro tem que ter sido pensada para depois existir no plano concreto. Isso que o universo manifestado também é todo assim. Ele primeiro existe na mente divina, para depois existir na manifestação. Tá? Então, quando você quer que o teu futuro seja diferente do que é agora, você quer transformar a sua vida, você precisaria pensar primeiro em mudar as suas concepções mentais, os seus pensamentos. Porque germina hoje o que você viverá amanhã. Se eu penso coisas boas, vou ter coisas boas. Se eu penso coisas ruins... Como diz a tradição cristã, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Exato. E a semeadura é sempre no plano mental. Esse é o princípio do mentalismo. Vai falar a respeito de como nós lidamos com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com responsabilidade. Segunda? A segunda é o princípio da correspondência, que diz que o que é acima, há abaixo. O que é abaixo, há acima. Ou seja, se você considera um sistema solar e considera um átomo, você percebe que a semelhança é muito grande, né? É do macro com o micro. O macro com o micro. Verdade. Ou seja, em várias escalas você tem coisas muito semelhantes. Dentro de nós, por exemplo, a gente tem um mundo físico. Mas isso na época eles não tinham essa noção. Como que eles já tinham esse conhecimento se não tinha microscópio, né? Não tinha como ver a vida micro, né? Pois é, eles tinham essa concepção provavelmente por uma sabedoria recebida de outras vias que não é bem a que a gente entende hoje no nosso mundo tão high-tech, né? Total. Eles tinham essa sabedoria de que o universo era todo interligado e que se repetia em padrões do macro para o micro. Então, se você pega, por exemplo, a maneira como você trata o seu corpo físico, você pode imaginar o que seria do seu corpo físico se você se alimentasse de qualquer coisa, se você não o higienizasse. Agora, imagina que você faz exatamente isso com o seu plano mental. O alimenta de qualquer coisa e não o purifica nunca, não tira todos os elementos que estão ali poluindo. E imagina como estará esse corpo. É mais ou menos similar o que você faz no sutil, o que você faz no concreto. Entendi. Ou seja, tem muita sabedoria de vida para tirar de cada uma dessas leis. Esse espelhamento de cima e embaixo, dentro, fora, pequeno, grande, é isso? Isso, exatamente. Platão falava do micro e do macrocosmo, né? Você vai ver isso na Bíblia. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Tá? Então, várias tradições falam sobre isso. Verdade. A Cabala hebraica, quando fala do nome de Deus, Yahvé, quando você coloca o nome de Deus na vertical, dá a forma do corpo humano, cabeça, tronco e membros. Tá? Então, várias tradições falam da mesma coisa. O macro e o micro tendo uma semelhança de forma, uma semelhança de organização, de linha evolutiva. Entendi. Mas o que isso a gente traz para a vida, para o dia a dia? Uma das coisas que eu falei para você é exatamente isso. Cuidado com as coisas que a gente mentaliza, porque serão as coisas que viveremos amanhã. Nós estamos construindo o nosso futuro nesse momento. Não, mas essa parte do espelhamento, como que a gente aplica isso? Esse entendimento de que acima, embaixo, dentro e fora, tem alguma... Uma típica frase que fala sobre isso é aquela do homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ah, entendi. Essa frase diz que se você tem um grande autoconhecimento, você pode ter uma noção de como se organiza o universo, porque segue a mesma chave organizativa. Exato, faz sentido. A terceira? A terceira é o princípio da polaridade. Que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor. Por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro. Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor. Sim, por um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. São coisas diferentes.
Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-las. Dentro do parâmetro de sentimentos, eu posso intercambiá-los. Dentro do parâmetro de pensamentos, de ações. Eu sou uma pessoa, por exemplo, em relação ao plano físico, sou preguiçosa. Eu posso me tornar uma pessoa ativa simplesmente por um ato de vontade, polarizando no outro lado do termômetro e trabalhando na construção disso. Posso reverter os polos em que eu estou identificada. E tudo isso aqui tá condensado aqui. Isso, de uma maneira De uma bem maneira- adequada, né? Vou mostrar para o meu filho. A quarta, A quarta é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, numa mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância x. Quando ele vai para o outro lado, ele vai x também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. tá. Uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou sentido. essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Tá? Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência. Aquele ursinho, eu não preciso daquele ursinho, então eu tô tão Não tem- isento daquela lá que eu consigo definir essa Eu situação. consigo Se eu equilibrar. estivesse envolvido emocionalmente com aquele ursinho, eu não Seriam conseguia. 3 brigando pelo ursinho. Exatamente. Vou- E assim vai. Digamos que esse pai brigue com outro pai. Esses dois pais que estão brigando para saber quem é que educa as crianças, Sei. estabelece aqui um outro conflito, em outro patamar. Aí vem o avô e diz, que é isso, vocês estão brigando à toa, rapazes. Os dois querem o bem das crianças, seja um outro nível de consciência, já não precisa mais de autoafirmação como pai melhor da vizinhança. Tá? E por aí vai. Esse avô pode brigar com outro avô também, e alguém que tem uma consciência um pouco mais elevada pode neutralizar esses conflitos. Ou seja, quanto mais a nossa consciência sobe, amadurece, mais você está habilitado a harmonizar os conflitos que estão abaixo de você. Entendi. Entende? Então, se a gente tem muitos conflitos no mundo e não nos sentimos habilitados a interferir de maneira positiva neles, é porque a nossa consciência não os superou. Se superasse, nós teríamos uma habilidade para conciliar os conflitos todos do mundo. Exato. Então vou relembrar até aqui os 4, né? A primeira é Mentalismo, mentalismo, segundo correspondência, correspondência, polaridade, ritmo. E agora? Aí vem a vibração. Vibração. A vibração diz que desde a matéria mais densa até o ser mais sutil que você possa imaginar, tudo no universo vibra. Você vê, por exemplo, que a gente usa o quartzo para fazer relógios, né? Relógios de quartzo, porque o quartzo vibra. Essa vibração ajuda no funcionamento da máquina do relógio. Então, tudo no universo, desde uma pedra mais densa até os seres mais sutis, eles vibram. Tá? Se você acelera a matéria, você teria energia. Se você acelera, teria luz, e por aí vai. Eles dizem que se você acelera, você chega até o espírito. Se acelera mais, você chega até Deus. É tudo uma questão de de vibração. aceleração de vibrações cada vez mais sutis. Entendi. E aí você, para poder encontrar o seu nome interno, quem é você realmente, você teria que saber diante de que você vibra. Ou seja, diante de que atos, de que palavras, de que situações, algo dentro de você vibra. Você se sente assim, como se a tua consciência estivesse numa espécie de êxtase, estivesse no seu melhor. Aquilo que te faz vibrar é o teu nome interno. É o nível de elevação de consciência que você logrou. O nome interno é o meu eu mais profundo? Isso, o nível de consciência que você conquistou até agora. Tá? Por exemplo, o meu nome é o meu nível agora, não o que eu posso ser. Isso, o teu nível agora. Você pode, uma vez que você percebe que você vibra em sintonia com determinadas coisas, você pode sutilizar isso. Aprender a vibrar diante de atos justos, de atos íntegros, de atos de compaixão. Você pode sutilizar a tua vibração para coisas um pouco mais humanísticas. Elevadas. E isso é o processo de crescimento humano, né, que seria desejável. Pode também retroceder. Pode retroceder, embora... Uma coisa mais animal, ou por um trauma, ou por uma situação de sei lá, de
depressão, talvez. Isso, embora a consciência ela resista um bocado a voltar atrás, né? É mesmo? A consciência resiste em abrir mão daquilo que ela já conquistou. É sempre para frente. Mas se você insistir muito, pode conseguir. Pode conseguir retroceder. Mas a ideia é que a gente fosse cada vez mais sutilizando as nossas vibrações, cada vez mais coisas humanísticas, coisas mais nobres, levadas a pensamentos, sentimentos verdadeiramente humanos. E isso seria a evolução humana, o crescimento humano. Então, tudo no universo, segundo o princípio da vibração, está vibrando em diferentes escalas. E à medida que você vai sutilizando essa vibração, vai crescendo, vai ocupando o seu lugar dentro do universo. Mas você está falando em relação a uma vida humana. Em relação à história da humanidade, a ideia também que... É a mesma até para seres não humanos. Até para seres não humanos é a mesma. Ou seja, no plano mineral, eles dizem que dependendo da vibração... Lógico que eles não estão falando na mesma chave que a gente chama de vibração hoje, né? Estão falando Isso. De outra... Não podemos comparar com uma noção científica de vibração. Mas eles falam realmente de uma identidade de consciência. Ou seja, até nos minerais, os minerais tenderiam a ter uma estrutura cada vez mais complexa. E essa complexidade seria ir elevando a sua vibração. Entendi. Os vegetais vão também cada vez mais tendo uma estrutura mais complexa. A gente poderia dizer, sei lá, um angiospermas, uma evolução vegetal qualquer. Entendi. Poderíamos pegar os animais, nós poderíamos dizer que os mamíferos têm aí uma estrutura bem mais complexa, e para eles o ser humano conta diferente dos animais, né? Seria uma espécie diferente, que evoluiria quando chega a valores, virtudes, sabedoria. Então todo o universo estaria acelerando a sua vibração para chegar ao ideal que lhe é próprio, fazer aquilo que a natureza espera de cada um. Essa é a ideia. Mas é um contraponto à entropia, que fala o contrário, né? Que tudo caminha para o caos, que caminha para a ausência de ordem, né? A entropia se refere ao veículo físico, que é um fato. Mas a ideia, segundo a tradição egípcia, é que você teria dois eixos. À medida que o tempo passa, o corpo físico decai, mas a consciência sobe. Entendi. O ideal lá em cima seria um sábio, cujo corpo estaria muito debilitado pela idade, mas que a consciência estaria na sua máxima expansão. Entendi. De compreensão da vida, de respostas adequadas à vida. Ou seja, a consciência é um vetor de compensação da entropia física. E assim também o universo, cada vez se afastando, ficando mais frio e ao mesmo tempo uma evolução de consciência dos corpos que estão habitando ele, né? Isso. A ideia é que tudo seria de alguma maneira vivo, teria algum grau de consciência e tudo estaria em evolução. Inclusive, por exemplo, um planeta. Aquela teoria da Gaia, né? Isso, a teoria de Gaia fala exatamente sobre isso. O planeta como um corpo ser vivo que... E faz sentido, às vezes, quando você vê que ele reage ao que é feito nele, né? Se tem uma superpopulação de alguma coisa, ele responde, ele tem um mecanismo de equilíbrio que, quando é quebrado, existe uma resposta. Inclusive com o aquecimento global, como se você tivesse um planeta febril. Não é isso? Não tinha pensado nisso, mas tem uma superpopulação de alguma coisa, ele começa a reagir, que tá demais e tal. E aí, quebrou o equilíbrio. Exato, e aí pode aparecer doenças e outras coisas para diminuir aquilo que está causando mal ao planeta como um todo. O sexto é o princípio da causalidade, que diz que a toda causa corresponde um efeito. Então, quando nós conhecemos perfeitamente, nada vem do acaso, não existe casualidade, existe causalidade. Quando conhecemos bem esse mecanismo, que ninguém foge dele, nós podemos gerar causas cujos efeitos sejam condizentes com aquilo que a gente espera. Mais uma vez uma frase bíblica: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Lembra-se disso? Sim. Ou seja, o que eu quero para a minha vida amanhã, eu planto alguma coisa adequada para essa colheita que eu quero ter amanhã. Muitas vezes não fazemos nada na vida e esperamos que a vida nos dê muitas coisas, que tenhamos muitos frutos sem ter plantado nada. Ou seja, a gente espera que saiam coelhos de dentro de cartolas.